crime, né, sobre o meu conhecimento, é um crime que ele é muito utilizado. Como é que é? Não é utilizado. Ele é muito, assim, as pessoas cometem esse crime principalmente após um relacionamento, né? Onde as pessoas ficam tipo fofoqueiros de plantão, né? É isso? Isso é uma obstinação que a pessoa cria ali por um terceiro. Ultimamente nós temos esta conduta que era bastante comum, principalmente em términos de relacionamentos, mas enfim, agora até mesmo pessoas públicas que jamais tiveram um relacionamento com aquela pessoa, muitas vezes jamais tiveram um contato com aquela pessoa, mas essa simples aparição, e hoje em dia nós temos o que nós dizemos aí uma interação virtual, que acaba criando uma falsa percepção na pessoa que está ali do outro lado da rede social, porque hoje o artista, né, e nós temos não somente aquele artista tradicional, que era a pessoa que fazia um personagem de novela, de filmes, cantores, enfim, personagens aí que nós temos da literatura, da arte, do cinema, mas hoje nós temos os chamados, são os coaches, os influencers, que agem no Instagram, no Facebook, e aí o seu contato diário, falando a respeito da sua rotina, falando sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, acaba criando este falso vínculo com a outra pessoa, com o ouvinte, com o receptor da mensagem, que muitas vezes entende que já está em um relacionamento com esta pessoa. E aí, então, trata-se até mesmo aí de um distúrbio de percepção psicológico também, mas que vem sendo muito comum a ponto de o legislador brasileiro, né, que é o nosso Congresso Nacional, entender em 2021 que o crime de stalking deveria, a conduta, né, deveria ser tipificada como crime no Código Penal brasileiro. E ela passou a ser, ela vem ali logo depois do crime de ameaça, artigo 147-A do nosso Código Penal, que fala a respeito da perseguição. Então é importante delinear também a conduta, que não é meramente visualizar, acompanhar, até mesmo que fosse durante 24 horas, a vida alheia pela internet que configura este crime. Nós temos alguns requisitos objetivos que devem ser obrigatoriamente preenchidos para que essa figura típica passe a se tornar um crime e aí sim a possibilitar a abertura de um inquérito policial e até mesmo de uma ação penal. Nós temos aí esse caso que nós comentaremos hoje, Alexandre, do dentista, que foi perseguido durante 5 anos por uma paciente e que foi presa recentemente em Itajaí, Santa Catarina. Doutor Sérgio, nós, lógico, eu acho que qualquer pessoa que gosta de ler notícias, que gosta de ler uma matéria, já deve ter acompanhado vários casos de stalking, né? Doutor Sérgio, eu acho que o seu... Tem alguma coisa aí que está me dando um retorno aqui na... O seu volume aí tá ligado 2 volumes? Então, deixa eu desligar, talvez seja o meu notebook, né? Que tá me dando um retorno? Tá dando retorno? Tá dando retorno? Então eu tô falando me ouvindo. E daí eu tô me atrapalhando, tô me descuidando e tal. Doutor Sérgio Javorski, que hoje ele está no interior do estado do Paraná, no norte do Paraná. Ele que fez, né? Ele que é um grande especialista e ele que é mestre em direito penal e criminal. Ele que, quando vem falar, ele não é um metido a entendido. Ele é um especialista sobre o assunto do direito criminal e penal. Doutor Sérgio, muitas pessoas... Está me ouvindo bem?
Continua dando retorno, Alexandre? Não, não, agora está perfeito. Doutor Sérgio, Então tá. o que acontece é o seguinte: muitas pessoas escutam nas redes sociais, nos portais de notícia, sobre o simples fato, né, de mulheres que foram atrás de seu ex-namorado no bailão, mulheres que foram atrás dos seus ex-namorados no trabalho, fazer escândalo, mulheres que são barraqueiras, que não podem ver que seguem o ex-marido, o ex-namorado, o ex-noivo, o ex-convivente até o shopping para fazer barraco, para ver se ele está se relacionando com uma outra pessoa. E tudo isso aí as pessoas acham como normal porque a outra pessoa fez parte da sua vida. Mas não é bem assim, né, doutora? Agora parece-me que cometer esse tipo de atos, ficar correndo atrás da pessoa, ficar bisbilhotando a vida da pessoa, ficar frequentando os lugares da pessoa, já caracteriza o crime? Depende, né? Nós temos que ter aí uma conduta bastante delineada que realmente configure uma perseguição reiterada, né? Não é um ou dois atos ali de repente que configurarão esse crime, mas que causam um prejuízo ali à integridade física ou psicológica desta outra pessoa. Então, ela pode até mesmo envolver aí a questão da restrição à sua liberdade individual, à sua liberdade de locomoção. E assim, Alexandre, eu costumo dizer muito para as pessoas isso. Existe um costume errado de se falar que se uma conduta sempre existiu, ela é correta, né? Então, isso é uma falácia, é até mesmo um erro muito grave em se tratando de estrutura social, porque nós, pelo menos em tese, devemos estar sempre evoluindo. E assim como a tecnologia evolui, os nossos comportamentos também devem evoluir. Então, não é porque uma conduta sempre foi, digamos assim, comum no meio social, que ela deve ser preservada pelas futuras gerações. Então, o próprio legislador brasileiro, e eu pelo menos quero acreditar que quando o nosso Congresso se movimenta, é porque a sociedade já está, de uma forma ou de outra, exigindo que o ordenamento jurídico passe a ser composto aí por novos tipos penais, digamos assim, porque condutas devem ser preservadas. Realmente é algo bastante comum na sociedade brasileira que ex-namorados, ex-cônjuges, eles procurem, né, a outra pessoa, muitas vezes agridam-se, seja moralmente, seja fisicamente, mas essas condutas vêm sendo proibidas pelo nosso ordenamento jurídico, porque realmente elas causam um prejuízo muito grande. Você veja o caso aí desse dentista. Ele e a noiva vinham sendo perseguidos por esta mulher que foi presa em Itajaí, Santa Catarina, há mais de 5 anos, por causa de uma consulta que ele realizou nesta paciente em 2019. Ela, no seu íntimo, passou a segui-lo em redes sociais, o que é algo comum, mas criou ali, na sua mente, um relacionamento que jamais existiu. E aí passou a perseguir reiteradamente este dentista, que não mais pôde publicar a sua vida em redes sociais, comprometendo até mesmo a publicidade do seu negócio. Porque nós sabemos que hoje os profissionais liberais utilizam-se de uma forma, alguns de uma forma talvez bastante deselegante, digamos assim, né, da sua profissão, mas outros utilizam-se dos meios virtuais como forma até mesmo de demonstrar ali o seu trabalho e de angariar novos clientes. E, inclusive, a noiva
deste dentista, passou a sofrer ali agressões verbais, humilhações, eles não frequentavam mais restaurantes, eles não iam mais a lugares públicos, porque esta mulher realmente criou uma obstinação, uma obsessão doentia por ele. E então, assim, eles tiveram realmente ali muitas mensagens, foram feitos boletins de ocorrências, a ponto do Poder Judiciário estabelecer medidas restritivas àquela mulher, de que ela não poderia mais se aproximar do dentista e da sua noiva, o que não gerou aí, digamos assim, faticamente uma restrição no comportamento dela. Ela até mesmo passou a ser mais contundente, mais agressiva nas suas colocações verbais, até o ponto de que ela foi presa. Mas entendo eu que depois de muito tempo, veja que foram 5 anos que este casal passou aí um verdadeiro martírio, porque a vida social deles ficou bastante comprometida. Nós sabemos que Itajaí é uma cidade que não é tão grande assim, né? Então, imagine um casal sempre ali com aquele receio de cruzar com esta pessoa e não saber do que ela seria capaz. Hoje, bem cedo, eu tive acesso a muitas mensagens ali que ela passou ao dentista e à noiva do dentista, realmente ameaçando-os de morte, dizendo que o esfaquearia se encontrasse, que mataria esta mulher também. Então, ali tornou-se um caso bastante perigoso, e eu entendo sinceramente que a pena, inclusive, ela é bastante reduzida, né, para casos tais. Doutor Sérgio, mas não é necessariamente, né, caracterizado o stalking só porque o stalking não vem acompanhado somente de agressões verbais, aonde publicamente, não é só publicamente que o stalking é caracterizado, né? Não precisa chegar ao conhecimento de terceiros, digamos assim, né? Pode somente ali mas ele tem essa característica, né, Alexandre? Ele precisa haver uma perseguição, né? Então é importante que se diga também para o ouvinte que o nosso Código Penal ele traz ali condutas que são proibidas. No fundo, nós temos que ler ali sempre com um não na frente. Então, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. No fundo, a nossa legislação está dizendo não matar alguém. Mas se você matar, você terá uma pena de 6 a 20 anos, se for um homicídio simples. Então, ali, nós temos verbos sempre que iniciam os artigos penais do nosso Código. E este verbo ele é conhecido como perseguir. Então, necessita existir a perseguição. A próxima palavra que nós temos é reiteradamente, então, isso já tem que vir aí, de certa forma, e este reiteradamente também é importante que se diga. Não precisam ser aí 20, 30 vezes. De repente, 2 vezes, que demonstre já ali um prejuízo, mas tem que existir este prejuízo à sua integridade física ou psicológica. Então, muitas vezes, uma mensagem, né, que ela ali replique, digamos assim, num determinado tempo, esta pessoa que está do outro lado, o receptor, ele já pode sentir-se ali ferida a sua integridade psicológica, né? Porque nós não temos o contato físico, a ponto dele já poder ir até uma delegacia, noticiar este crime e pedir a abertura de um inquérito policial para investigação e, de repente, futuro processo criminal. Doutor Sérgio, hoje nós temos as redes sociais, né, que são facilmente utilizadas como prova para que a vítima, né, consiga, junto às autoridades policiais, às autoridades competentes, para provar o stalk. O stalk foi um crime, uma pergunta agora que eu vou lhe fazer,
O stalking ele foi um crime que ele é considerado crime pós-redes sociais ou ele já existia dentro do código? Não, Alexandre, nós tínhamos o crime de ameaça, né? O crime de ameaça ele já vem com o nosso Código Penal da década de 40 ainda do século passado, porém o crime de stalking ele somente ingressa no nosso Código Penal em 2021. Então ele é recente, é um crime novo, né? Poucas pessoas ainda têm o conhecimento de que esta conduta já tornou-se ali um fato jurídico importante e que pode receber uma pena. Então, é algo recente no nosso ordenamento jurídico. Ele ainda prevê uma pena bastante baixa, né, de 6 meses até 2 anos, e isso pode ter um aumento aí, dependendo se estas ameaças a pessoa utiliza-se de arma de fogo, se é praticada por 2 ou mais pessoas. Então, se é praticada contra criança, adolescente, idoso, nós temos alguns fatores que podem elevar esta pena, mas ainda é bastante baixa. Seria um crime aí julgado pelo Juizado Especial Criminal. Eu entendo que eu sempre entendi isso. Não sou adepto de que a criminalização, né, exacerbada de condutas, que ela realmente tenha um grande impacto social. Eu sempre compreendi mais que o comportamento ele deve ser deduzido a partir de criações sociais que permitam as pessoas terem discernimento antes de praticar a sua conduta. Então, eu sempre penso no aspecto preventivo, que são das ações sociais, de educação, que são temas que eles não são balela. Eles são muito mal utilizados politicamente, publicamente, mas que eles realmente são a solução. E eu sempre entendi que o crime de ameaça, ele muitas vezes ele precede ao homicídio. Então fica esta indagação, né? Por que o homicídio nós temos penas hoje que podem ir de 6 anos até 40 anos e um crime de ameaça contundente, né? Entendo eu que este caso aí do dentista é uma situação extrema que poderia ter tido um deslinde bastante assim aterrorizante, digamos assim. Mas esta mulher está presa e não deverá ficar presa por muito tempo, porque o crime tem uma baixa pena. E aí o que eu te pergunto é o seguinte: quando ela deixar a cadeia, qual será o comportamento de uma pessoa que demonstrou já não ter qualquer tipo de equilíbrio moral, não ter também freios sociais para barrar ali a sua conduta? E qual será o próximo passo dela assim que colocada em liberdade? Porque medidas estabelecidas pelo Poder Judiciário já demonstraram que não foram suficientes para conduzi-la a um comportamento social adequado. Doutor Sérgio, nós sabemos, né, que dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema, nós sabemos que o crime é feito praticamente, é dado um curso sobre o crime lá dentro. A gente sabe que as pessoas lá aprendem cada vez mais sobre o mundo do crime porque lá eles discutem sobre as suas especialidades, as suas experiências e dentro de um presídio ou dentro de uma cadeia, as experiências, né? E as suas questões de cometer crimes, né? Um cometeu o crime de ameaça, o outro cometeu o homicídio, o outro cometeu o estelionato, o outro cometeu... Sim, são diversos crimes, né? Então é conhecido como a escola do crime. Eu acredito que ela volte mais marginalizada do que ela entrou,
né? Eu acho que um tratamento ali, eu não sei se nesse caso funciona um tratamento psiquiátrico, se funciona um tratamento, um ou qualquer outro tipo de tratamento, né? Mas nós sabemos que a mulher despeitada, ou um homem também despeitado, se torna muito perigoso à sociedade, né? E tem mulheres que vão ao extremo, né? Hoje nós falamos, o senhor está falando que antigamente era o crime de ameaça, né? O crime de ameaça, ele pode ser o princípio de um homicídio, né? É assim que eu entendo, né? Ah, porque eu vou te matar. Ah, porque eu vou te bater. Ah, porque eu vou te esculachar. Ah, então a ameaça é o princípio de um crime, né? Mas para a polícia, a ameaça, pelo que o senhor disse, é um crime muito pequeno, né? Hoje em questões de pena. E nós temos que entender o seguinte, que para algum, como cabeça de cada cabeça uma sentença, né? Nós não sabemos também qual que irá ser a interpretação de uma autoridade policial, se aquilo ali realmente foi uma ameaça ou foi simplesmente uma confusão, uma discussão, né? Nós temos a cabeça das pessoas, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas, né? Aonde está sendo perguntado aqui o seguinte, doutor Sérgio, eu tenho meu marido que está recebendo várias mensagens no Instagram de uma companheira de trabalho. Ela fica olhando tudo que meu marido faz nas redes sociais. Doutor Sérgio, qual que isso caracteriza um crime de stalking? A princípio, não. Nós temos aí uma conduta de stalkear a pessoa. Agora, precisa saber o teor dessa mensagem, né? Se esta mulher ela vem sendo ali, vem ameaçando ele, vem dizendo que o encontrará em determinados lugares, vem dizendo que praticará uma outra conduta aí prejudicial a ele, a sua esposa, a sua família, aí sim nós já podemos ter aí a configuração do crime de stalking. Mas, a princípio, o simples fato de observar ações ali na internet e de enviar mensagens, de repente, oi, tudo bem, gosto de você, isso daí, a princípio, não vai gerar o crime, né? É importante que se frise. Deve haver um prejuízo à integridade física ou psicológica. E aí, obviamente, uma pessoa começa a receber várias mensagens todos os dias, começa a ser pressionada, e aí, se este rapaz ou senhor já tiver uma dificuldade de ir trabalhar, que sinta que a sua liberdade individual já está prejudicada por causa desta insistência, aí sim nós temos já um início de crime, um início de execução de crime que já pode ser investigada e punida. É importante, complementando, que ele dê um aviso a ela, né, educadamente, e diga que se esta conduta continuar, que ele levará até os seus empregadores, até mesmo, acho importante. Primeiramente, bloqueá-la, né, das redes sociais, deixar no privado a sua rede social. Isso é importante. As pessoas hoje não estão tendo ciência do risco que elas correm. Veja, Alexandre, que nós não andamos mais com dinheiro no bolso, mas andamos com o quê? Pix, né? Andamos com a nossa conta eletrônica. Então, as organizações criminosas, as quadrilhas, eles vêm aí atuando de uma forma bastante facilitada pelo cidadão brasileiro, porque a pessoa diz aonde vai, aonde está comendo, o que demonstra seu poder aquisitivo, qual carro tem, aonde é seu apartamento, e acham que é lindo ficar publicando isso ali com uma conta pública, facilitando a vida do criminoso, obviamente. Então, a primeira coisa que ele deve fazer
restringir o acesso dela, mas antes enviaram uma mensagem dizendo: olha, estou me sentindo aqui pressionado, a sua atitude não está sendo legal, e se você continuar, eu tomarei aí medidas jurídicas para que eu possa me preservar, até mesmo levando ao conhecimento do nosso empregador essas mensagens, porque está, obviamente, né? Se você tem um companheiro, uma companheira de trabalho que começa a ter investidas reiteradas que estão te causando mal-estar, o seu dia a dia dentro daquela empresa acaba sendo prejudicado. Então, além da sua vida privada, a sua vida profissional também. Eu gostei muito que você citou, Alexandre, a questão do nosso sistema penitenciário. A nossa lei de execução penal, ela é maravilhosa em tese, no papel, mas ela é o que há de mais precário dentro do sistema penal brasileiro, na prática. Porque ali nós temos o legislador dizendo o seguinte, que deve ser individualizada esta punição, que nós devemos separar criminosos de alta periculosidade dos de média e de baixa. Devíamos separar até mesmo por crimes. Pessoas que cometem crime contra a vida, ficar em uma determinada galeria. Pessoas que cometem crime contra o patrimônio em outra. Então, assim, o grande problema, que também é um dos geradores do colapso do nosso sistema penitenciário hoje, é misturar, talvez, pessoas que transgrediram a lei, mas de uma forma bastante reduzida, com criminosos de alta periculosidade. Entendo eu que até mesmo pessoas faccionadas que fazem parte de organizações criminosas deveriam ser separadas, obviamente, mas ficarem distantes daquele criminoso comum. Porque nós sabemos que quem hoje faz parte de grandes organizações criminosas no Brasil, as cartilhas desses grupos, né, criminosos, porque não dá para chamar de outra forma, elas são bastante duras, rígidas, no sentido de que essas pessoas não podem mais deixar a associação criminosa ou esta organização pelo simples fato de não mais querer estar ali. Então, nós deveríamos ter um sistema penitenciário que realmente cumprisse a nossa lei de execução penal e que promovesse a individualização da pena, que aí já é um aspecto constitucional, que nós temos no nosso artigo 5º, que fala a respeito da pena ser individualizada. O que significa individualizar a pena? Analisar as características pessoais daquela pessoa, que seria no seguinte sentido: se ela é primária, está cometendo o primeiro ato, se ela já é reincidente, se for reincidente, é reincidente em crimes de mesma espécie, em crimes de mesma natureza desse, ou seja, já praticou um crime de roubo, agora está praticando o seu segundo crime de roubo, ou praticou um crime de homicídio e agora... Isso é importante até mesmo para fins estatísticos do nosso sistema penal. Mas me parece, depois de praticamente 2 décadas trabalhando com o direito penal, que o que menos importa para as autoridades brasileiras é o mapeamento de criminosos. Então, bem dizer é o seguinte: os que nós conseguirmos colocar as mãos, jogaremos lá em uma masmorra e que sofram e depois se voltarem para a sociedade, praticarem novos crimes, novamente, se colocarmos as mãos neles, que voltem para as masmorras, e aí fica muito fácil, né? Porque quem faz as leis, geralmente, né, pelo poder aquisitivo que possuem ali, principalmente depois de tornarem-se deputados, senadores, eles não ficam tão à mercê dessa criminalidade. Seus filhos têm segurança, eles vivem em condomínios fechados, só andam dentro de carros, a maioria deles blindados, mas quem sofre é a população que está aqui
desprotegida, desamparada por um Estado que deveria estar pensando em ressocialização, porque isso não é passar a mão na cabeça de criminoso. A ressocialização, mais do que reintegrar uma pessoa à sociedade, é preservar, resguardar esta própria sociedade. Porque ela diz o quê? Vamos reconfigurar ali esse sistema, né, do computador humano, digamos assim, da mente humana, para que ela possa voltar ao meio social e identificar-se para que as suas ações sejam conforme a lei e não contrárias à lei. Mas não existe isso no direito brasileiro. A nossa lei de execução ela não é cumprida e aí ela gera realmente a reincidência, ela gera comportamentos que são prejudiciais e que estão aí. Desde que eu nasci, os crimes pouco diminuíram, a maioria deles aumentaram. E sim, nós criamos novas figuras delitivas, porque outros comportamentos que antes eram entendidos como normais, como esse do stalking, isso sempre existiu. Não é uma conduta nova, é um artigo penal novo, Alexandre. Doutor Sérgio, eu tenho duas perguntas. Eu tenho uma pergunta e uma consideração para fazer, né? Eu vou começar pela consideração e depois eu deixo a pergunta para que o senhor me transmita a resposta a mim e a todos os ouvintes da Rádio Paraná Oficial do programa Crimes em Aberto, que nós estamos nessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro, né? Transmitindo aqui pela Rádio Paraná Oficial. Doutor Sérgio, a minha consideração fazendo uma análise em tudo isso que foi feito até agora, o simples fato de a mulher, quando ela vai presa, né? Quando ela vai presa, que ela stalkeou, ela ameaçou, o caso do médico, que ela fez várias ameaças verbais, ela acabou agredindo verbalmente o casal, enfim. A grande pergunta, sim, é se o simples fato da... tá dando interferência aí, doutor Sérgio? Tem uma pequena interferência agora. Tem uma pequena interferência, né? Eu vou ver aqui o que... Não, mas agora voltou ao normal. Agora voltou ao normal. E o que acontece, doutor Sérgio? Uma mulher dessa, ela acha que ela está sempre no seu direito, né? De brigar, de lutar pelo seu ex-cônjuge, seu ex-companheiro, seu ex-namorado. Ela sempre acha que ela está certa e que ela não está errada, né? Porque ela acaba querendo mostrar para uma sociedade, né, que ela não estava errada, que ela estava certa. E nisso ela acaba cometendo o crime. Ela vai presa, que nem no caso dessa mulher. Aí lá no presídio, ela acaba conhecendo outras detentas, e sendo que às vezes uma ou outra tem uma amizade aí com pessoas de alta periculosidade, com assassinos, enfim, e ela acaba sendo aliciada para que financeiramente ela contrate até um matador para esse homem e acabe tirando a própria vida até desse homem, porque ela se acha injustiçada, que ela foi presa, que a vida dela foi destruída, enfim. E lá dentro ela começa a conhecer pessoas que aqui fora jamais ela teria, talvez, às vezes, acesso a essas pessoas, né? Essa é minha consideração, é minha análise em cima de tudo isso aí. Agora vem a pergunta, doutor Sérgio, só mulher é para homem ou só homem para mulher
que caracteriza o stalk, ou o stalk ele pode ser caracterizado, por exemplo, de um homem para outro homem, ele pode ser caracterizado dentro do trabalho, ele pode ser caracterizado de outra forma. Como que o stalk ele pode ser caracterizado? Vamos supor, a pessoa está sofrendo stalk, mas ela fala assim, nossa, eu estou sendo pressionado, eu estou sendo isso, mas a pessoa às vezes não enxerga que ela está sendo vítima de um crime. Como que ela pode analisar para ver, realmente enxergar o crime contra ela? Sim, é importante a sua pergunta, porque nós estamos falando muito aqui de relacionamentos, porém, esta figura delitiva, ela não somente se preenche entre casais. Isso pode ser dois estudantes de um mesmo colégio, pode ser entre vizinhos, não necessita ser ou homem ou só mulher. Então, ela pode ser praticada contra uma mulher, por uma mulher contra outra mulher, por um jovem ali, jovem que eu digo, acima de 18 anos. Nós também podemos ter de menores de idade, digamos assim, adolescentes, só que daí eles não praticariam o crime, né? Seria um ato infracional. Mas mesmo assim, nós temos a delegacia do adolescente, que também pode trabalhar com questões dessa natureza. Para você que tem um filho, uma filha que está no colégio, que está sendo perseguida por algum colega, que já está com um temor ali, um prejuízo à sua integridade física, à sua integridade psicológica, que está com medo de ir para o colégio, que está com medo de praticar atividades sociais normais, naturais a qualquer pessoa. Então, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, desculpe, contra qualquer pessoa. Ele é um crime aberto, né? A autoria pode ser indistintamente, por homem, por mulher, por amigo de colégio. Nós temos aí um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa mesmo. E que hoje, como eu bem disse antes, as vítimas geralmente eram pessoas públicas, eram cantores, né? Eu até pretendo falar a respeito ali do John Lennon, que foi assassinado por um supostamente fã, né? Porque um fã assassinar o seu ídolo é algo estranho. Mas ele era fã dos Beatles e acabou assassinando John Lennon. E tenho também outros exemplos de pessoas aqui no Brasil mesmo, artistas, apresentadores de TV, que foram perseguidos e que quase perderam a sua vida. Então, por isso que eu falo, a punição, ela me parece bastante serena, até mesmo, digamos assim, não tão grave quanto ao que essa conduta pode vir a ocasionar futuramente. Porque poucos homicídios que não são praticados ali, digamos assim, naquele momento de furor, que a pessoa está com os sentimentos à flor da pele, mais aflorados, a maioria deles eles, são posteriores a ameaças. A ameaça quase sempre precede um crime bastante grave, né? A pessoa está devendo dinheiro, a outra diz, olha, ou você me paga ou eu vou te matar, ou você termina com a minha filha ou eu vou também dar cabo de você. Eu vejo a ameaça como um crime gravíssimo social, mas o nosso legislador, lamentavelmente, não o vê assim ainda. Então, o crime de stalking, na verdade, ele é para regulamentar e para criminalizar a ameaça. É isso? A perseguição, Alexandre. Para o crime de ameaça, nós temos a figura do artigo 147. Né? Ameaçar alguém de causar-lhe um mal grave
e injusto. Aí nós temos a figura típica do artigo 147. Essa ameaça é importante que se relembre. Ela pode ser por gesto, ela pode ser por ligação, pode ser por um bilhete, por uma mensagem de WhatsApp ou de SMS, mas o crime de stalking, ele necessita de uma perseguição. Não é somente ameaça, é perseguir esta pessoa. E esta perseguição não precisa ser física. Ela pode ser uma perseguição virtual. Olha que interessante. Então, digamos o caso desse dentista. Hoje eu vi você entrando 7 horas no seu consultório, você estava com a camisa vermelha, tal. Depois eu vi que você almoçou do outro lado da cidade, num restaurante que servia carnes. Eu adoro esse restaurante, porque as mensagens desta pessoa que está praticando o stalking, elas não são geralmente mensagens ofensivas. Elas são mensagens de obstinados. Então, ela pode ser ofensiva também, tendo dito o seguinte: olha, eu estou te observando. Você já fez isso, você já fez aquilo, eu estou na sua cola. Mas ela pode ser também de uma paixão doentia, de simplesmente conduzir ali, orquestrar, digamos assim, o que a vítima está fazendo durante todo o dia. O autor ou a autora do crime mapeia o dia a dia daquela pessoa a ponto desta pessoa sentir ali ferida a sua integridade psicológica, porque ela diz: olha, eu já não vou mais passear com a minha noiva, o caso do dentista, à noite eu não vou mais sair para tal barzinho, eu não vou mais jantar na orla ali de Balneário Camboriú, porque eu posso ser encontrado por esta maluca, e ela já... Estamos com uma breve dificuldade aqui com o sinal do Dr. Sérgio Jaworski, o Dr. Sérgio Jaworski, que hoje está fora aqui dos nossos estúdios, né? Nós estamos através de uma transmissão. Voltou, doutor. Voltamos, Alexandre. Voltou, doutor Sérgio. Voltou? Pois deu uma queda aqui. Eu não sei em que parte que teria parado ali. Doutor Sérgio, aqui até a parte, né, que o senhor estava falando de Balneário Camboriú. Daí, sim, então... até a Orla, vítima, passeio na Orla. Na Orla de Balneário, isso. A vítima, ela passa a ter a sua liberdade de locomoção cerceada. Mas é importante que se diga que não é somente a liberdade de locomoção. A lei fala em liberdades individuais. Então, essa pessoa não se comunica mais com amigos, ela começa até mesmo, muitas delas têm problemas psicológicos aí gravíssimos. Precisam começar a fazer terapia ali imediatamente, tomar remédios até mesmo. Muitas vítimas criam síndrome do pânico, de medo do que aquele autor, aquela autora das ameaças pode vir a fazer. Porque a partir do momento que você percebe que uma outra pessoa não vive mais a sua própria vida, mas sim quer viver a sua vida, ela já está muito além dos limites do que a gente entende por normal dentro de uma sociedade. Doutor Sérgio, vamos colocar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, qual que é o primeiro passo, né, quando uma pessoa se sente perseguida? Olha só, mas nós temos que deixar aqui bem claro o que eu entendi, que não é só o ser perseguido, é ser o perseguido com falas, né? Porque, por exemplo, eu tenho meu Instagram, eu vi ali que a pessoa curtiu todo dia,
que a pessoa está me vendo todo dia, que a pessoa ali eu publico uma mensagem, a pessoa dá palminha, a pessoa dá coraçãozinho, a pessoa curte, mas aquilo ali por exemplo, eu vou num shopping, a pessoa está no shopping, mas ela não disse nada, ela não falou nada. Eu vou num restaurante, ela está no mesmo restaurante. Isso vai me incomodando, o meu psicológico, isso vai tirando o meu conforto. Eu vou saindo da minha zona de conforto, vou começando a me sentir desconfortável com a presença dessa pessoa em todo lugar que eu vou, mas ela em momento algum me ameaçou, em momento algum ela dirigiu a palavra a mim, ela simplesmente começa a me sufocar com a sua presença. Isso caracteriza o crime, doutor? Então, Alexandre, caracteriza. O problema é você provar. Aí. A lei não fala que há necessidade de envio de mensagens ou que uma pessoa deva ali realizar uma ofensa por escrito, digamos assim, verbal. Ela pode ser uma perseguição não verbal, mas o problema é você provar que essa perseguição não eram simples coincidências. Então, olha, eu fui almoçar em tal restaurante, estava lá. Eu fui em tal barzinho, estava lá a pessoa. Ela, com certeza, quando for ouvida perante a autoridade policial ou judiciária, dirá, olha, isso são coincidências. Nós vivemos aqui numa cidade pequena, uma cidade mediana, e se nós cruzamos aí os nossos caminhos, não é culpa minha. E aí até mesmo essa pessoa, de repente, pode ingressar com uma medida cível, dizendo, olha, eu que estou sofrendo um dano moral sendo acusado por um crime que eu não pratiquei. Então você veja a complexidade deste artigo de lei, que não exige que a ameaça seja verbal ou por escrito, né? Mas no direito penal, nós temos que sempre ter em mente que a prova é o que conduz o processo. Não basta você simplesmente alegar algo e não prová-lo. E não bastará você, digamos assim, ter filmagens desta pessoa, a não ser que ela faça algum gesto. Eu tenho casos que eu trabalhei em que a pessoa entrou num estabelecimento e fez um gesto com arma de fogo para outra. Isso sim é um gesto bastante ameaçador, digamos assim. Mas o simples fato dessa pessoa estar no mesmo ambiente, para provar que está ocorrendo uma perseguição, fica bem difícil. Eu não acredito que algum juiz levaria em frente uma acusação desprovida de provas materiais, digamos assim, de que a perseguição está ocorrendo. E aí seria por mensagens, seria por áudios, enfim, alguma forma física que pudesse constituir uma prova dentro de um inquérito policial ou de um processo judicial. Doutor Sérgio, nós temos várias dúvidas aqui, o pessoal está me mandando aqui várias mensagens, né? Sobre como fazer a queixa de stalking. Eu preciso reunir provas para fazer uma queixa ou eu simplesmente posso pegar e só ir falar o que está acontecendo? Não, a pergunta é relevantíssima. Há necessidade, sim, de produção de provas. Então, digamos o seguinte: esta pessoa está enviando mensagens, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas mensagens do seu celular ou do seu computador. Primeiramente, você vai salvá-las, né, para evitar que elas se dispersem. Se você quiser já constituir uma prova que terá uma validade judicial efetiva, você pode levar o seu computador ou o seu celular até um cartório e fazer uma ata notarial.
Esta ata notarial constará as mensagens ali que foram recebidas de tal remetente para você e todo o teor dessas mensagens. Isso facilitará a produção da prova futura dentro do inquérito policial ou de uma ação penal. E aí, com estas provas em mãos, você levará até uma delegacia de polícia e pedirá para fazer um boletim de ocorrência e falará que você quer representar contra determinada pessoa pela prática do crime de stalking. Ou simplesmente você chegar a uma delegacia e comentar a respeito deste caso, penso eu, provavelmente, que em tese o funcionário lá, o investigador, né, enfim, já terá o conhecimento. Mas se você souber já qual crime você está sofrendo ali, já é mais interessante, né? Então você chega na delegacia com essas mensagens em mãos, porque a ata notarial ela te possibilita que materialize em documento, em papel, essas mensagens e que elas produzam efeito dentro de processo criminal ou civil. Mas sim, é necessário que você vá. Você pode primeiramente ir até uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência e dizer, olha, eu tenho provas desse fato. Mas, se você já estiver com essas provas em mãos, pode ser que o seu caso ande de uma forma mais célere, mais rápida. Doutor Sérgio, eu estou aqui até respondendo aqui, quem está me vendo pelas imagens, eu estou respondendo aqui algumas perguntas. Eu acho que o pessoal está fazendo as perguntas sem prestar atenção. Aqui daí eu tenho o que o senhor está falando aí, eu estou respondendo aqui porque as pessoas falaram que acabaram se perdendo na sua resposta. Eu estou agora aqui, eu estou lhe fazendo perguntas, respondendo as pessoas, mas vem uma outra pergunta aqui, doutor Sérgio, que a pessoa pergunta bem assim, ele me persegue no colégio do filho, uma mulher falando do marido. Ela não quis dizer, ela pediu para preservar o nome dela, né? Ela fala bem assim, eu vou buscar meu filho nos dias que não tem nada a ver com ele. Ele está lá com o carro encostado. Eu vou no salão de beleza. Ele está lá com o carro encostado. Eu vou ao shopping com meu filho almoçar. Ele está dentro do shopping. Eu vou para a praia na casa dos meus pais. Ele sempre está ao lado, ele sempre está sempre perto da onde eu estou. Eu não aguento mais. Mas eu não sou, como vocês aí estão dizendo que eu tenho que ter provas. Eu não tenho como provar porque eu não tenho mensagens. Doutor Sérgio, qual seria o tipo de prova que ela poderia ter? Ela poderia filmar a presença dele, tirar foto da presença dele? O que ela poderia fazer? Aí teria que ver se o porquê, né? Se ele quer reatar esse relacionamento, algum motivo deve ter. Dificilmente isso ocorre sem uma pretensão. Não sei se eles estão em uma briga judicial por guarda. Não sei se estão em, de repente, uma briga judicial por causa de partilha. Eu teria que saber de mais elementos para poder entender um pouco, mas o que eu penso é o seguinte, como que ele sabe, né, aonde ela vai? Óbvio, por causa do filho. Do colégio do filho, o colégio do filho, ele já sabe o horário que ela busca esta criança. Mas assim, se ela tiver algum tipo de mensagem, até mesmo de, olha, eu quero retornar com você, eu quero reatar o relacionamento. Isso é crime? Isso é crime, doutor? Pessoa. Oi? Querer reatar um relacionamento é crime. Não é crime, mas se ele está, digamos assim,
buscando reatar de todas as formas e está tendo a negativa dela, e mesmo assim ele está aonde ela vai, e aí nós até podemos entender, porque ela é mãe do filho, então provavelmente, né, eles já tiveram um relacionamento ali, uma união, e ele sabe os passos que ela dará durante o dia. Mas sim, ela pode filmar, olha, estou chegando no colégio do meu filho, e pode inclusive fazer a narrativa ali. Estou chegando no colégio do meu filho, isso vem acontecendo há tanto tempo, ele está parado ali, era para ele estar no serviço dele, ele não tem motivo algum para estar aqui, e eu estou começando a ficar, ela já não está começando, né? Ela já está, pelo jeito, bastante aterrorizada por esse comportamento do ex-companheiro. E aí ela grava, filma e leva até uma delegacia. Doutor Sérgio, outra pergunta aqui que me fizeram. Hoje tá cheio de perguntas aqui. Um assunto que tá movimentando bastante aqui o WhatsApp. No meu trabalho, o meu chefe fica me stalkeando. Não sei se é o termo certo para o que ele faz. Mas final de semana ele quer ver aonde eu estou, com quem eu estou, e durante a semana ele fica perguntando, durante o trabalho, com quem eu estou falando no WhatsApp. Isso aí, pelo que eu entendi, ela quer saber se o chefe perguntar se ela está falando no WhatsApp, com quem ela está falando no WhatsApp, ele está só se interessando para ver como está o trabalho dela, se ela está querendo, talvez, por exemplo, no final de semana, ele está acompanhando para ver se ela está bebendo, talvez ele possa estar preocupado com a imagem da empresa, né? Isso é stalk, doutor? Pode ser várias condutas. É importante que as pessoas entendam que, mesmo que o patrão ele queira ali fiscalizar, digamos assim, o que essa pessoa está fazendo no trabalho, ele não tem qualquer direito a saber o que ela está acessando no celular ou no computador. Mas ele pode proibir essa conduta, digamos assim. Olha, eu não quero que você fique mexendo no celular, se vamos, digamos que o celular não seja algo essencial no trabalho dessa pessoa. Eu não quero que você fique vendo vídeos, eu não quero que você fique publicando fotos no horário do seu trabalho. Isso ele tem o direito de fazer. O que ele não pode é querer saber da vida desse funcionário. E aí nós temos possíveis condutas que somente ela poderá identificar. Se isso é um stalking, simplesmente, ou se já está em um assédio moral, que é aquele que muitos funcionários sofrem no ambiente de trabalho, em que o empregador acha que o funcionário só vive para prestar o serviço para a empresa, que ele não tem uma vida fora, ou até mesmo um assédio sexual. É muito comum. E talvez seja esse o caso, desta pessoa estar interessada, né? Este empregador estar interessado nesta mulher. Não precisa ser um empregador também. O crime de assédio sexual, explicando para as pessoas, é um crime em que uma pessoa que tem uma superioridade hierárquica dentro do ambiente do trabalho, ela passa a fazer investidas contra uma pessoa que está ali inferior nessa escala de hierarquia e fazer promessas de promoção ou fazer até mesmo ameaças de, olha, você não chegará a lugar nenhum se você não sair comigo, você somente será promovida se você fizer, né, tal questão comigo, for a tal Chantagem. lugar comigo.
viajar comigo, enfim, é isso. Então, esta mulher aí, ela pode estar sendo vítima de vários tipos de condutas que são proibidas pelo nosso ordenamento jurídico. Aí tudo dependerá. Agora, se ela fica publicando onde ela vai e essa pessoa está vendo e comentando o simples fato, nós não temos um tipo penal, porque ela está possibilitando que essa pessoa acompanhe o dia dela por uma rede social. Aí não é perseguição. Doutor Sérgio, já que o senhor entrou nessa seara do assédio sexual, né, nós podemos também enxergar alguma semelhança com o crime de assédio e o crime de stalking, né? Dependendo da forma que ele for, como é que eu posso dizer, da forma que ele for realizado, né? Então, por exemplo, você assediar uma pessoa, existem várias formas de você assediar. E hoje existe a forma de você assediar uma pessoa pelas redes sociais, né? E não só pelas redes sociais, eu não sei se o WhatsApp ele se configura uma rede social, mas enfim, ele pode também ser utilizado pelo WhatsApp. O stalking, ele também pode ser utilizado pelas redes sociais. Você pode acompanhar o passo a passo daquela pessoa, ainda mais se é uma pessoa que divulga onde está almoçando, aonde vai almoçar, aonde vai jantar, aonde vai viajar, aonde vai curtir uma balada, aonde então essa pessoa se torna um alvo mais fácil de você acompanhar o passo a passo. Mas eu vejo que existe uma semelhança muito grande que as pessoas podem confundir o stalking e o assédio, né? Às vezes a pessoa estar indo no local para te ver, a pessoa está te acompanhando em todas as tuas redes sociais, você está numa balada, a pessoa aparece, você está num restaurante, a pessoa aparece, parece que a pessoa descobre aonde você está, você vai sair de casa, você dá de cara com essa pessoa, você vai no posto de gasolina, você dá de cara com essa pessoa. O que eu posso, doutor, pegar, como é que eu posso caracterizar qual o crime que está sendo feito, que eu estou sofrendo? O crime de assédio sexual, existe uma confusão social muito grande em relação a ele, porque também não existe uma explicação facilitada para o povo. Mas o crime de assédio sexual, ele somente pode ser praticado por um superior hierárquico. Só isso? Então, estamos aí, numa relação de trabalho. Né? O Tá. crime de assédio sexual, ele necessita que exista relação de hierarquia e que quem pratique tenha uma superioridade hierárquica para quem é a vítima. Então pode ser Para isso. quê? Isso que eu falei pode ser então pode configurado como uma importunação sexual. Exatamente. Não. Mas daí aí que é a questão. O assédio, então, nós temos essa relação empregatícia, digamos assim, né? Que você tem o superior que vai ali prometer vantagens ou falar a respeito de desvantagens se esta pessoa não mantiver um relacionamento amoroso, sexual, enfim, de cunho pessoal com quem está praticando o crime. A importunação sexual, primeiramente, é necessário que se distinga do crime de estupro. Porque o crime de estupro não é somente aquele em que há a conjunção carnal. Ou seja, que existe ali o coito, digamos assim, né? Que as pessoas realmente tenham a relação sexual em si. Mas ela pode ser por atos libidinosos diversos. Então, a importunação sexual, vou dar um exemplo. Esta pessoa está dentro de um ônibus e, de repente, né, uma mulher está indo trabalhar e, de repente, ela sente que tem um rapaz ali que está encostando nela, está se masturbando ou está até mesmo esfregando-se nela.
Isso é um crime de importunação sexual. Agora, esse crime que você comentou aí, essa conduta, né? Ela sim, ela configuraria o crime de stalking, que é essa perseguição contumaz, aonde a pessoa está, esta outra chega também. E também, assim, nós não podemos proibir que uma pessoa publique sua vida nas redes sociais. Nós temos que fazer uma distinção que jamais criminalize o comportamento da vítima. Porque se eu te falar agora que, olha, começa a soar como também publicou nas redes sociais, não queria ser perseguida, aí nós chegamos aí numa criminalização do comportamento da vítima, que seria o mesmo que dizer o absurdo de que uma mulher sofreu uma importunação sexual porque estava indo trabalhar de saia. Aí não, nós jamais podemos transferir a responsabilidade por um crime praticado para a vítima. Sempre o responsável é o autor, é o criminoso. Então, é por isso que eu falo, Alexandre, o direito penal, ele não é esse direito, digamos assim, rasurado que aparece na maioria dos noticiários, que é algo puramente punitivo, que é um direito somente daquele criminoso que é bastante marginalizado pela sociedade, que faz parte de organizações criminosas. Não. O direito penal, ele tem ali proibições de muitas condutas que a maioria das pessoas sequer imaginam, já que é um crime. Mas que sim, fere a sociedade de uma forma tão contundente que já fazem parte ali de um crime, né? Que já é muito importante o resguardo ali, a proteção de determinado bem jurídico, digamos, a vida, o patrimônio, a integridade física, a integridade psicológica, a integridade sexual, e que estes crimes não são somente praticados contra mulheres. Muitas vezes o homem é perseguido, sim, né? E aí ele fica à mercê também de falar, olha, eu vou ter que ir até uma delegacia, eu vou ter que me expor, né? É tão estranho dizendo, olha, para a sociedade estou sendo perseguido por uma mulher, o que vão pensar de mim? Mas aí nós temos aí como exemplo este caso do dentista, que a vida dele simplesmente estagnou, ele não tinha nem mesmo mais como divulgar o seu trabalho, e afora algumas exceções, Alexandre, Doutor e isso eu Sérgio, não tenho estatística, né? Oi. deixa eu lhe fazer uma pergunta. No início, que o senhor estava explanando todo esse crime sofrido pelo dentista, o senhor falou que em 2018 ou 2019 ele atendeu esta paciente. Esta paciente hoje, Exato. que é a convivente dele. É isso? Não, não. Ele atendeu esta autora do stalking, Tá, que mas foi uma paciente dele no ano de 2019, e ali ela teve o primeiro contato, acredito que apaixonou-se essa por ele. paciente não tinha relação nenhuma com ele, amorosa? Diz ele que não. Diz ele que jamais teve relacionamento amoroso com ela, que jamais teve conversas de cunho desta ordem, né, a não ser profissionais. É claro, como eu bem digo sempre, estou conduzindo aqui esse debate por fatos noticiados na mídia impressa, né, por computador. Então, assim, eu não tenho um contato pessoal ali direto com a prova do processo. Mas eu fiz aqui uma busca bastante minuciosa e nenhuma, tanto é a autoridade policial, também uma delegada, não comentou a respeito de existir qualquer tipo de relacionamento prévio entre o dentista e esta mulher que foi presa em Itajaí. Mas, doutor Sérgio, você veja só que situação, né? A desse dentista. Mas vamos supor que, como o senhor falou, né?
que as pessoas, deixar um pouco aqui a direção para algumas pessoas, né? Vamos supor, o senhor falou que quais são as provas? As provas são pegar o computador, o celular com as mensagens. Tá dando interferência, né, doutor? Um pouco. Tá dando interferência. Mas eu acho que parou Deixa eu agora. tentar mudar aqui de lugar um pouquinho. Só um pouco, vou mudar um pouco de lugar, mas pode ir falando, só vou tirar a câmera, Alexandre. Então, o que acontece, doutor? Eu acredito, né? Quem está vendo as imagens aí, o doutor Sérgio, ele deu uma apagada na câmera dele, mas ele já está retornando. Então, só para deixar aí, claro que quem abrir aí a tela vai estar aparecendo um símbolo dourado, né? Isso aí é o símbolo do doutor Sérgio Jaworski. Então, o que acontece? Doutor Sérgio, o senhor falou que a vítima ela pode ir até um cartório, levar o seu computador, seu celular e fazer uma ata notorial. Essa pessoa fazendo essa ata, ela vai até uma delegacia e faz a denúncia. Após essa denúncia, ela faz um boletim de ocorrência. Após essa denúncia, ela quer levar adiante, ela quer entrar com uma medida protetiva, ela quer algo que dê de volta a vida para ela. O que ela deve fazer a partir daquele momento ali? Hoje nós temos aí a Lei Maria da Penha, que facilita bastante, principalmente para a mulher, Alexandre. Então, a mulher, ela nem precisa, né? É claro, daí teria que ter ocorrido aí um relacionamento prévio, ou até mesmo ver que essa perseguição, porque os crimes relacionados à mulher, eles sempre trazem essa questão de gênero, né? Então, nós temos que ter uma interpretação. Mas, digamos, uma mulher que está sendo perseguida pelo seu ex-namorado, pelo seu ex-companheiro, ex-marido, ela nem precisa produzir todas essas provas que eu estou dizendo. Basta que ela vá até uma delegacia e peça medidas protetivas para o delegado, que será encaminhado para uma vara judicial, se for em uma cidade grande, especializada, né, que é uma vara de violência doméstica e familiar, e se for no interior, juiz normal, que lida com todas as questões. Então, se essa mulher já teve um relacionamento, ou está ali em um relacionamento, e ela sofre qualquer tipo de ameaça, já cabe a Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha, ela é direcionada a mulheres, não a homens. Mas homens que estejam também sendo perseguidos e busquem, primeiramente, uma proteção do Poder Judiciário, também podem ter medidas daí não estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Doutor Sérgio, o Poder Judiciário pode sim. Oi. A mulher precisa sofrer alguma agressão física ou não para entrar com pedido de... medida protetiva. Uma medida protetiva. Não tem a necessidade. Inclusive, nós temos agora também, bastante recente, assim como esse crime de stalking, o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, ela não necessita ter uma agressão física, não necessita ter até mesmo uma tentativa, né? Porque quando nós falamos em agressão, parece que é só quando ela se consuma. Mas muitas vezes nós temos a tentativa de agressão física. Não precisa. Basta que ela sofra, de repente, uma violência patrimonial, né? Ela está ali trabalhando, este ex-companheiro ingressa no ambiente de trabalho dela e quebra o celular. Isso é uma violência patrimonial. Ela já pode sair dali para uma delegacia e pedir medida protetiva. Ô, louco! Se ela não tem a necessidade dela ser machucada, violentada. Então, a questão da mulher aí, nós temos violência pela própria Lei Maria da Penha. Mas essa lei, nós temos a violência física. Viu, doutor? Volto a fazer a pergunta, né? Oi. Essa medida protetiva, ela é só dada
para aquela mulher que sofre com violência, ou ela pode ser pedida em uma perseguição para que ela tenha, que ela volte a respirar, que ela se sinta, como é que é, sufocada? Essa medida protetiva, ela pode ser dada em outros crimes? Ela não seria o nome, porque a Lei Maria da Penha ela traz esse nome, né? Medida protetiva. Mas, digamos assim, para outros crimes nós teríamos medidas restritivas. Aí sim, aí o Poder Judiciário pode. Eu gosto muito de trabalhar, né, para as pessoas em si, populares, digamos assim, não tem qualquer diferença, mas eu, como advogado, eu não posso trabalhar com conceitos aqui que não se aplicam a determinadas questões. Mas, na prática, medidas protetivas da Lei Maria da Penha e medidas restritivas, que seriam afora os crimes da Lei Maria da Penha, eles têm o mesmo objetivo, que é, além de proteger esta vítima, também dar um alerta para o agressor. Eu estou te comunicando que não é mais para você chegar perto desta mulher, não é mais para você enviar mensagens, não é mais para você persegui-la. Porque se você fizer qualquer uma destas condutas que eu te proibir, eu te prenderei. Então ele fica como aquele alerta. Se fizer de novo, vai para a cadeia. Doutor Sérgio, nós sabemos que as mulheres, né, elas sofrem muito mais, né, pela questão do homem, na maioria das vezes, ser financeiramente mais forte. Não vamos falar mais forte, vamos falar que financeiramente a maioria dos homens tem mais condições, né, até no mercado de trabalho, por isso a busca incessante dessas mulheres de buscar a igualdade social e a igualdade profissional perante os homens. E nós sabemos que muitas mulheres acabam ficando ao lado de seus companheiros também pela necessidade, né, financeira, né? E essas mulheres às vezes acabam tendo que, por essa necessidade, que nem você falou, em hierarquia, né? A parte financeira ali, hierarquicamente falando, o homem é superior à mulher nesse caso, se ele mantém a mulher, né? E a grande questão é o seguinte, e as mulheres acabam tendo que conviver de uma forma obrigada naquele relacionamento, porque ela depende do homem, né? E elas acabam recebendo também esse tipo de fala, que nem o senhor estava falando. Ah, se você não fizer isso, eu vou tirar aquilo. Se você não fizer relações sexuais comigo, eu não vou te dar isso. Configura também este crime dentro de um relacionamento, doutor? Com certeza, Alexandre. Pergunta importantíssima que você traz aqui a cabo, né, para explicarmos ao ouvinte que sim, não é porque uma mulher está em um relacionamento que ela é obrigada a qualquer coisa. Foi-se o tempo em que, inclusive, grandes escritores de direito penal diziam que era uma obrigação da mulher cumprir até mesmo com a questão ali do relacionamento sexual com seu companheiro, mesmo sem tendo vontade. Então, quando nós temos uma união, as liberdades individuais não se apagam. A mulher continua sendo independente, individual e devendo ter todo o respeito por parte do seu marido em relação aos seus sentimentos, em relação ao seu corpo, ao seu patrimônio, à sua intelectualidade. Então, sim, uma mulher pode ser vítima de violência sexual no seu relacionamento por ser obrigada às vezes, ser obrigada a fazer sexo, ela não querendo,
e muitas vezes ser obrigada a práticas sexuais das quais ela não concorda. Mas aí o marido chega e diz: olha, ou você vai comigo em tal lugar, ou você assiste tal filme comigo, ou a relação está acabada. Então isso não deixa de ser uma violência também. É a violência patrimonial, que é aquela em que o marido pode pegar o dinheiro da mulher que ela recebe do seu trabalho, ficar com o dinheiro, restringir o quanto ela pode gastar por dia, ofendê-la, né? Injuriá-la, difamá-la. Existe muito marido que difama a mulher e vice-versa. Então, a mulher que está em um relacionamento, ela pode sim sofrer diversas modalidades de violência, todas elas estabelecidas na Lei Maria da Penha. Doutor Sérgio, agora eu vou te pegar. Agora é aquele momento da pegadinha. Agora eu vou te pegar. Existe a mulher ou o homem que sofre stalking dentro de um relacionamento? Isso daí, na verdade, eu pensei há alguns segundos. Eu acho que você retomou o meu pensamento. Nós teríamos o que aí? Esta questão de perseguição, inclusive, você não me pegou nessa, porque eu assim, estou sempre muito por dentro da matéria relacionada à violência doméstica e familiar. E a perseguição dentro de um relacionamento, ela configura violência psicológica. Se qualquer pessoa quiser ler a Lei 11.340 de 2006, verá ali, né, que nós temos a violência física e depois nós temos a violência psicológica no artigo 7º, e dentro da violência psicológica, inclusive, existe esse termo, né, de perseguição. Então, ela está assim, incluída na violência psicológica, porque aí, se esta pessoa for além e praticar a violência física, aí nós temos a primeira modalidade ali, que é a agressão à integridade física da mulher. Então, dentro de um relacionamento, não só, olha só, a gente fala aqui sempre a mulher, mas não só a mulher, os homens também são vítimas, né? Lógico, nós sabemos que as mulheres são mais vítimas que os homens, né? Pelo simples fato que os homens eles se sentem superiores às mulheres. A partir da hora que acabar esse pensamento que o homem é superior à mulher, que eles são iguais perante a lei, né? Eu acho que muitos desses crimes eles irão acabar. Infelizmente, ainda uma sociedade onde a mulher financeiramente, né, depende muito do homem. Mas nós acreditamos, né, que isso aí já teve uma boa diminuição de casos e as mulheres estão cada vez mais buscando seu espaço no mercado de trabalho. Então, os homens, tanto homens quanto as mulheres podem sofrer com esse tipo de perseguição. Doutor Sérgio, mas não é o caso, que nem foi falado, entre um homem e uma mulher, entre um patrão, entre um funcionário, entre um amigo e uma amiga, entre um outro amigo. O stalking, ele é qualquer tipo de perseguição, né? Ele pode já ser caracterizado stalking. Podemos falar que essa é a forma de stalking, a perseguição com ameaças? A perseguição com ameaças que causem ali, que firam, na verdade, a integridade física ou psicológica da pessoa. E é aí que entra o seguinte: uma criança, um adolescente que tem a sua página ali na internet também, ou de repente até mesmo do convívio social, pode ser vítima de stalking. Então não precisa ser uma pessoa adulta. Qualquer pessoa da nossa sociedade pode ser vítima desse crime. Doutor Sérgio,
Eu quero, antes aqui, as pessoas que estão chegando, que chegaram agora, tem pessoas que estão chegando agora, se conectando à rádio, porque daqui 20 minutos nós temos o programa Empreendendo com Elas, apresentado por Josiane Mota, um programa para as mulheres empreendedoras. Estamos aqui falando com o doutor Sérgio Jaworski, advogado criminal, perito penal, ele que fala com propriedade sobre todos os assuntos abordados aqui no programa Crimes em Aberto, toda segunda-feira de manhã, das 8 às 10 horas da manhã. Hoje nós estamos falando sobre o crime de stalking, né? O que é stalkear, o que é perseguir, o que é simplesmente fazer. Vamos falar o português da forma que é para ser falado, doutor Sérgio. O stalk é fazer a vida da outra pessoa um inferno. Porque a gente está falando aqui. Exatamente. Porque a gente está falando aqui só na teoria, né? A prática, você acordar de manhã já ter uma mensagem, antes de você ir dormir já ter uma mensagem, durante o dia inteiro ter uma mensagem, você bloqueia o telefone daquela pessoa, você bloqueia aquela pessoa nas redes sociais, você bloqueia aquela pessoa na portaria do teu prédio, que você fala pro porteiro, ó, se a pessoa chegar esse dia que eu não tô, você bloqueia aquela pessoa na portaria da empresa do teu trabalho, você tem medo de sair de casa porque aquela pessoa sempre tá atrás de você, você já tá saindo praticamente de Uber, escondido de casa para não ser perseguido pelaquela pessoa, você já não aguenta, você já não suporta mais toda aquela situação de perseguição. Você tem que dar um basta em tudo isso. E esse basta não é só você bloquear a pessoa. Esse basta é você pegar e ir até uma delegacia. Esse basta é você fazer um boletim de ocorrência. E vou dizer algo mais. Não adianta você fazer um boletim de ocorrência e não representá-lo. Você tem que representar o boletim de ocorrência para que as autoridades policiais elas possam chamar essa pessoa, ou seja mulher, ou seja homem, ou seja o chefe, ou seja o vizinho, até o seu filho pode estar stalkeando você. Então eu quero que você, nesses últimos minutos, eu quero que o Dr. Sérgio fale a parte prática, como você deve fazer para fazer essa denúncia. Se você tem que contratar um advogado, se você tem que ir no tribunal, se você tem que ir só na delegacia, se você tem que ir no fórum, qual é o caminho para você denunciar esse tipo de crime? Não existe a necessidade em si de contratar um profissional. A própria pessoa ela pode se dirigir até uma delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência e, como bem lembrado por você, representar, dizer o seguinte: eu quero que seja dado prosseguimento a esta questão que eu estou noticiando. O boletim de ocorrência nada mais é do que uma notícia unilateral da pessoa de que está sofrendo um crime. Então, ela tem que pedir ali, realmente, para que dê continuidade e representar. Mas eu sempre costumo dizer, um profissional habilitado, que seja sério, ele tornará esse teu caminho mais simplificado. E ele poderá obter também resultados práticos e de êxito de uma forma mais rápida. Com um bom profissional, um bom advogado, o que ele fará? Ele já conduzirá a produção dessas provas, pensando em um processo futuro, ele te acompanhará até uma delegacia de polícia. Muitas pessoas não sentem-se bem nessa situação, e é compreensível, é um ambiente pesado, querendo ou não, é claro que te tratarão ali com o maior respeito, porém, é um lugar que, na mente das pessoas, é para criminosos e não para a população em geral, o que é um equívoco, mas este é o pensamento que prevalece. Esse advogado te acompanhará, fará você sentir-se melhor,
te orientará a ao que ocorrerá lá, para você não ser surpreendido também, e poderá ingressar com medidas para que um juiz, para que um promotor opine de forma mais rápida. Este caso de Santa Catarina do dentista teve uma advogada que ingressou, e aqui eu lembrei que é advogada, mas se for advogado eu peço escusas aqui, porém teve esta profissional do direito que pediu as medidas e que depois pediu a prisão também dessa pessoa. Obviamente que foi para o Ministério Público opinou positivamente para que a prisão preventiva fosse decretada, e aí um magistrado decretou a prisão. Então, a participação de um profissional levará você, te guiará pelas mãos até caminhos mais fáceis. E isso vale para tudo na vida, vale no esporte, vale na tua vida profissional. Sempre que existir alguém que conheça melhor aquele caminho, aquele ambiente, poderá te atalhar. Então, sim, dá para você fazer sozinho ou sozinha, mas também seria bem mais interessante ter um profissional do direito que já conhece de todos os procedimentos desta área criminal, para que você busque um êxito o mais rápido possível. Doutor Sérgio, são perguntas, né, agora que eu vou fazer que pessoas fariam. Nós falamos sobre pegar e fazer o boletim de ocorrência e representá-lo para que o processo ande, né? Se a pessoa, porque muitas pessoas acham que só ir numa delegacia, sair com o boletim de ocorrência dobradinho dentro do bolso é o suficiente, né? Se a pessoa não representar, o que acontece? Este boletim de ocorrência ficará no sistema como uma mera comunicação ali de um fato supostamente criminoso e não será dado prosseguimento. A autoridade policial não intimará esta pessoa para que ela compareça perante uma delegacia de polícia e seja interrogada ou preste esclarecimentos. Então, isso que você falou é muito comum. A pessoa acha que o simples boletim de ocorrência ele já dará início a uma investigação. E não. A não ser que este boletim de ocorrência seja sobre um crime público, né, de ação penal pública. Aí sim, que são os crimes mais graves. Digamos, você vai lá e faz um boletim de ocorrência falando a respeito de um homicídio que ocorreu ali na sua vila. O delegado terá a obrigação de instaurar ali um inquérito ou te ouvir e ver se existe realmente viabilidade no que você está comunicando para instaurar um inquérito policial. Então, o boletim de ocorrência é uma comunicação unilateral de crime, mas ela não significa que será levada em frente. Por isso que a representação da vítima em casos tais de crime de stalking, por exemplo, de ameaça, é indispensável para que seja instaurado o inquérito. E aí, muitas vezes, né, e até por um esquecimento ali, a pessoa que está na delegacia, eu já vi, e é muito comum, estagiários de direito fazerem esse primeiro atendimento ao cidadão, que é o de relatar e fazer o boletim de ocorrência, e simplesmente pela falta de experiência, não dizer para esta pessoa que ela precisa representar para que vá em frente a investigação a respeito daquele crime noticiado. Outras, o funcionário também pode ser um investigador ali, alguém de carreira, mas que está tão acostumado com isso que para ele já é algo simples, está enraizado ali na mente dele como profissional, mas o cidadão não sabe. Então, o boletim de ocorrência é uma mera comunicação pessoal, unilateral da pessoa, de que ela sofreu ou de que viu um crime. Agora, para ser dada continuidade a esta, digamos assim, ou iniciada uma investigação, é preciso mais. E, nesse caso, é da vontade expressada em representar contra determinada pessoa.
Também é importante que a pessoa já compareça, a vítima, em uma delegacia de polícia munida do nome do agressor ou da agressora, telefone, endereço, página da internet. Então, assim, todos os dados pessoais que ela tiver a respeito de quem lhe agride facilitará a vida do policial quando ele tiver que intimar essa pessoa para que ela compareça para prestar esclarecimentos na delegacia. Doutor Sérgio, estamos chegando ao final desse programa maravilhoso, um programa que reuniu várias pessoas interagindo, né? É um crime que muitas pessoas acham que não dá nada, né? As pessoas acham, as pessoas fofoqueiras, as pessoas que gostam de fazer fofoca, acabam, às vezes, cometendo um crime e elas acham que isso é normal. Então foi muito bom nós explicarmos, né, através da sua a sua explicação, né, sobre o seu conteúdo e sobre a sua expertise, né, sobre esse crime. Foi muito interessante. Quero lhe agradecer por esse assunto e que hoje centenas, milhares de pessoas devem passar por isso no dia a dia. E às vezes essas pessoas não têm a explicação necessária do que é esse crime de stalking. Então, foi muito bem colocado no assunto de hoje esse crime. Parabéns aí pela escolha do assunto. É uma matéria muito importante e que com certeza deve ajudar aí muitas pessoas a encontrar uma melhor entrega. Muito obrigado aí mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Alexandre. Realmente é um crime que já existia, mas com a vida hoje passando-se pela tela de um computador, de um celular, nós tivemos um recrudescimento, digamos assim, da quantidade de número mesmo de crimes praticados dessa natureza, de perseguição, porque facilitou a vida, né, de quem tem, não deixa de ser um problema psicológico. Seja ele um problema, muitas vezes, não tão grave, e seja ele um problema mais grave. Como exemplo, eu gostaria de falar para as pessoas do que pode ocorrer, né, em situações dessa natureza. Nós temos o caso do John Lennon, que foi morto por um fã, que era um stalker dele, que sabia da vida dele e que minutos antes daquele fatídico dia lá, que eu não me engane, foi 9 de julho de 1980, que ele estava chegando em casa, e horas antes, este suposto fã estava, era uma segunda-feira, que John Lennon teria ido dar autógrafos, e este suposto fã estava lá, e o esperou na entrada da sua casa em Nova York, e desferiu 5 disparos. Um disparo ele errou, e 4 disparos atingiram o corpo do John Lennon, que morreu ali no próprio local. E como exemplo brasileiro, nós tivemos um caso que quase terminou numa grande tragédia, envolvendo a apresentadora Ana Hickman, no ano de 2016. Estava ela, a sua assessora, e o marido da sua assessora, que é irmão do seu ex-companheiro. Este fã que a perseguia, que enviava mensagens, que queria um relacionamento com ela, foi até este hotel na data do crime, com a intenção, inclusive, de matá-la, porque ele estava armado. E aí ele ingressa no hotel, faz a Ana Hickman, a sua assessora e o esposo dela reféns. Acabou numa tragédia. Este stalker, né, e até mesmo que estava ali, já existia, né, uma tentativa de homicídio, ele acabou sendo morto
pelo cunhado da Ana Hickman, que depois disso ainda foi denunciado pelo Ministério Público, né? Por crime doloso. O Ministério Público entendeu que mesmo a Ana Hickman estando sofrendo ali uma ameaça direta à sua vida, aquele agressor tomou 4 disparos pelas costas, né? Então, que eu não me engane, foi na nuca os disparos, e aí ela entendeu que a legítima defesa teria sido um excesso. Porém, a juíza do caso falou que, numa situação de legítima defesa daquela magnitude, foi compreensível os disparos da forma como foram praticados, e o cunhado da Ana Hickman não foi denunciado e não foi a júri popular por homicídio daquele rapaz. Então, são 2 situações aí, só para exemplificar para o nosso ouvinte a respeito disso. Não leve na brincadeira. Se for uma situação do seu filho, comunique imediatamente o diretor do colégio, leve até uma autoridade policial, não brinque com isso, porque a ameaça muitas vezes acaba em homicídio. E aí não há mais o que fazer. Obrigado, Alexandre, obrigado, ouvinte, e até a próxima segunda-feira. Eu gostaria também de deixar aberto, Alexandre, se você me permitir, para que o ouvinte possa enviar sugestões de temas que são relevantes. E assim, para que nós possamos fazer aí um programa sempre com uma participação popular bastante ativa. Muito obrigado, doutor Sérgio, pela sua participação, obrigado pela sua entrevista. E segunda-feira, novamente, programa Crimes em Aberto com o doutor Sérgio Javorski. Agradecemos a sua audiência, agradecemos você estar aqui conosco desde as 8 horas da manhã, fazendo com certeza, muita interação e muita participação dentro do nosso programa. E segunda-feira estaremos novamente com ele, Dr. Sérgio Javorski, trazendo um assunto que seja ou de comoção pública ou um assunto não resolvido no programa Crimes em Aberto. Dr. Sérgio, muito obrigado. Um forte abraço a todos e até a próxima segunda.